Sejam muito bem-vindos ao Bastidores da Inovação, o podcast promovido pela The Bakery, onde a gente discute o que está por trás da inovação corporativa das grandes empresas. Meu nome é Sofia Pimenta, eu sou sócia e CMO aqui na The Bakery e hoje temos um convidado muito especial conosco. Olá pessoal, eu sou o Felipe, sou sócio e Head de Growth aqui na The Bakery. A gente aqui hoje está com o Maurício que é, vou tentar que ler aqui, ó, diretor corporativo de clientes, inovação e serviços do Grupo Equatorial. Maurício, bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter você aqui. Conta um pouquinho primeiro para a turma quem que é o Maurício, um pouquinho da sua história rapidinho e depois conta um pouco de quem que é o Grupo Equatorial, que muita gente no Nordeste conhece, muita gente no Sul conhece, mas talvez pouca gente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui no centro aqui de São Paulo conhece. Então conta pra gente. Tá joia. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sofia, pelo convite de estar aqui com vocês, participando desse podcast, né? Muito legal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou Maurício, eu tenho já uma longa estrada, né, de carreira, uma boa parte da minha carreira no setor de telecomunicações, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na Brasil Telecom, Telemar, né, por muito tempo. Depois passagens também pelo setor de TI, passagens em contact center, né, e estou nos últimos 10 anos no setor de energia, né. Então, eu tive uma passagem pela uma empresa de Brasília, a antiga SEB, né, Distribuição, que era uma empresa estatal ainda à época, e estou há 6 anos no Grupo Equatorial, né, que é hoje a gente fala que é o terceiro maior grupo já de distribuição de energia elétrica do Brasil. Nós somos um grupo que tem distribuição de energia, temos geração de energia renovável, né, nós temos transmissão de energia, nós temos também outros negócios, como, por exemplo, saneamento. Estamos no saneamento, estamos em telecomunicações, e estamos na prestação de serviço, né? Por isso que tem os serviços no final da minha diretoria, que são as empresas de serviços do Grupo Equatorial. Então, hoje a gente está em distribuição de energia em 7 estados do Brasil, né? Nós começamos a empresa há 20 anos, ano passado nós fizemos 20 anos do Grupo Equatorial. Nós começamos com a concessão do Maranhão. Do Maranhão nós fomos para o Pará, Piauí, Alagoas, Amapá. Depois descemos, fomos para o Rio Grande do Sul e a última concessão de distribuição de energia que a gente assumiu foi Goiás. Então hoje nós estamos em 7 estados de distribuição de energia. E no saneamento, nós temos a operação no Amapá, né, e lá a gente tem um caso que é talvez único, né, no Brasil sim, mas até no mundo, que a gente opera água e luz, né? Então a gente, né, dentro do Estado, a gente tem a responsabilidade perante a sociedade de fornecer energia e o saneamento básico para a população, né? E, recentemente, a gente entrou como investidor de referência na Sabesp, né? Então, hoje nós temos, entramos com 15%, nós temos 15% da Sabesp, nós somos o investidor de referência na Sabesp. Nossa, e assim, a diversidade geográfica é enorme e também de negócios, né? De tudo que você contou aqui pra gente que vocês fazem. Como que hoje vocês têm trabalhado essas pautas de inovação, de impacto, tendo em vista toda essa diversidade que existe no Brasil? Sofia, eu acho que essa diversidade é que ela é positiva, porque é exatamente por essas diferenças culturais, regionais, climáticas, desafios, né? A gente tem que operar na Amazônia e tem que operar no litoral do Rio Grande do Sul, enfrentando ciclone extratropical. Tem que trabalhar dentro do interior de Goiás, em região com agronegócio bombando e crescendo enormemente. Então, toda essa diversidade cultural, né, climática, de todo tipo, né, e de negócio, isso tem para a gente sido um grande diferencial exatamente na inovação, porque é daí que você consegue capturar, incentivando as pessoas internamente, de você conseguir capturar muitas ideias para você avançar na inovação. E pelos desafios, né? A gente, quando eu entrei na companhia há 6 anos, nós éramos 4 distribuidoras de energia. Então de lá para cá a gente absorveu mais 3 distribuidoras, mais o saneamento,
Então a gente tem que o tempo todo estar aprendendo, inovando, para exatamente poder operar nessas novas concessões, nesses novos negócios que a gente vem entrando ao longo dos últimos anos. Muito legal. E assim, fora a diversidade, né? Assim, a gente tem lugares muito, que nem você falou, né? A Amazônia, com uma situação completamente diferente do Rio Grande do Sul, que é diferente de Goiás, que é diferente do Maranhão e assim por diante. Como é que vocês fazem para fazer benchmarks ali, né? Na inovação, dentro da inovação, né? Porque é difícil você pegar um case, né, de algum projeto que você execute na Amazônia e levar ele para o Rio Grande do Sul, né? Como é que vocês fazem isso? Vocês têm muita troca? Vocês conversam muito? Ou vocês são unidades separadas? A operação da empresa, ela é em cada estado, né? Mas a gente tem o que a gente chama de corporativo. Então, por exemplo, a área de inovação e transformação digital que está comigo e projetos estratégicos, a gente olha para todas as empresas. Então, a empresa na ponta, ela está ali olhando o dia a dia, está o atendimento a cliente, está gerando o fornecimento de energia, garantindo a qualidade do serviço, fazendo faturamento, cobrando, atendendo o cliente. E nós, do ponto de vista de corporativo, nós estamos olhando todas. Então, o que a gente faz ou fez já para o Norte e Nordeste, quando a gente começou, a gente vai levando para as empresas do Sul e do Centro-Oeste. Mas uma coisa que a gente preserva muito, que é olhar as particularidades de cada região. Então a gente respeita muito as particularidades de cada região, a gente respeita muito a cultura de cada estado. Então a gente preserva isso, por isso que assim, a unidade lá ela está com essa preservar. Mas assim, o que a gente puder trazer de inovação, claro que eu vou ter que fazer inovação no Sul para enfrentar eventos climáticos extremos que a gente está enfrentando no Sul, e na Amazônia eu tenho que trabalhar para poder enfrentar, por exemplo, fornecimento de energia em Marajó, onde você não consegue chegar com a energia tradicional, você tem que chegar com um sistema isolado, né, de geração de energia fotovoltaica, por exemplo. Então, você tem todo esse diferente de portfólio de produtos e soluções que você vai ofertar para cada estado, dentro da realidade de cada estado. E, inclusive, dentro do momento de cada estado. Eu tenho uma concessão no Maranhão que está há 20 anos. Eu já fiz investimento em 20 anos, tem uma qualidade de serviço excelente. O Rio Grande do Sul é uma concessão de 3, 4 anos, que a gente ainda está no processo de investimento, uma concessão que era muito degradada, e a gente tem muita coisa para fazer lá ainda. Vocês pegaram, 3 anos atrás ainda, pegaram já 2 enchentes que é para... Felipe, nós pegamos 24 eventos climáticos. 24 eventos climáticos de 24 para 25. Porque o que a gente vê, a enchente, foi aquela que todo mundo viu no Brasil. Uhum. Mas, por exemplo, naquele ano, o pior para a gente foi em janeiro, foi em março, que são os ciclones, os ventos fortes, né? A concessão nossa do Rio Grande do Sul, vocês terem uma ideia, ela tem 70% dos postes de madeira. Ela era uma empresa estatal que foi privatizada, né, em 2021, e 70% dos postes são de madeira. Então, assim, imagina um vento de 130 km por hora. Meu Deus. E eu achei interessante que em uma conversa que a gente teve, você contou como que esse número evoluiu mais recentemente, né? Então... a gente, assim, primeiro o evento climático veio absurdamente, né? Tinha momentos que você passava um ciclone e metade das nossas unidades consumidoras ficava sem energia. Meu Deus. E aí, hoje, por exemplo, esse ano a gente já teve eventos climáticos, já teve ciclones, mas a rede está muito mais resiliente, porque a gente vai trocando. A gente começou um processo de troca, mas assim, é um processo que vai demorar muitos anos, porque é muita rede, né? Você pega todo o litoral, por exemplo, do Rio Grande do Sul, ele é todo ainda em poste de madeira. Então você tem que começar um processo de troca muito grande, interior, então é um investimento muito pesado que a gente está fazendo lá. E não é simplesmente ir lá e trocar, né? Não, tem não é. todo um planejamento que é um investimento, você tem... Investimento, você tem que fazer preservar que a continuidade do serviço para o cliente naquela troca, então você tem que entender o que você vai fazer com aquele poste de madeira depois. Tem muita coisa. Curiosidade, off-topic, eu fui numa fazenda esses dias e todo o deck de madeira da casa e a estrutura da casa é feita de postes de eletricidade. Que legal. Postes de madeira, né? Muito legal.
Não, e eu queria até explorar um pouco essa coisa do impacto social e do atendimento ao cliente, que você fala muito, né? E ainda mais olhando para todas essas regiões, como que é a agenda de inovação? Como é que vocês fazem para tudo isso acontecer nas pontas, assim? O que a gente faz, Sofia, primeiro assim, a gente definiu as estratégias de inovação, onde que a gente quer realmente, de fato, focar. Então, a gente definiu os nossos eixos. Então, eu tenho um eixo de eficiência operacional, que eu tenho que buscar inovação para melhorar a minha eficiência operacional, como, por exemplo, melhorar a resiliência da minha rede, de buscar, por exemplo, a gente tem um projeto muito bacana que a gente consegue fazer a troca das pás eólicas, quando elas dão defeito, a gente consegue meio que consertar ela por meio de engenharia de materiais. Legal. Então eu não preciso trocar a pá, eu aproveito a pá e eu reconfiguro ela. Traz uma economia de custo, né? Sem contar que eu não preciso, do ponto de vista de sustentabilidade, é muito positivo. E eu consigo recuperar isso muito mais rápido e manter o parque eólico gerando energia limpa mais rápido, né? Então isso é eficiência operacional. Isso é eficiência operacional. Eu tenho um foco que a gente chama de garantia de receita, né? Que a gente fala garantia de receita, mas ele traz muitos benefícios sociais. Então, um exemplo é o combate às famosas gambiarras, né? Os famosos gatos, né? Então, a gente, por exemplo, desenvolveu uma solução, né? Dentro do Equatorial Lab, né? Nosso hub de inovação, que a gente chama de GPS, que é gestão de perdas por satélite. Então, hoje a gente mapeia, né, com imagens de satélite toda a nossa área de concessão, a gente faz esse batimento, a gente brinca lá, a gente fala que tem uma teoria dos telhados, a gente pega ali os telhados e faz um batimento com a nossa rede de distribuição próxima e a gente consegue identificar de casas que não estão ligadas na nossa rede, mas estão funcionando, tem que ter energia, né? Então, ali é um alvo potencial de você fazer um combate ao gato. Então, com isso, a gente consegue ter uma ação muito mais efetiva. A gente está em 31% do território brasileiro. Nós estamos em 1.000 municípios. Né? São 7 estados, mas, por exemplo, pega o Pará. Então, você tem um estado enorme. Então, para você ir e acompanhar e saber que numa cidade interior do Pará tem uma ligação no gato, ela é difícil de você fazer por fiscalização. É difícil chegar lá para passear, né? Imagina. Exatamente. Aí que a gente faz, a gente consegue mapear e aí vai na assertividade. A gente está tendo assertividade de 90%. Caramba. 90% quando a gente vai, era gato. E o que é isso no gato, quando você fala assim, poxa, mas o que é? Isso é garantia de receita? Não, isso também é social. Primeiro, que essas comunidades, essas pessoas que estão ligadas no gato, elas estão com risco de segurança, porque é uma ligação clandestina, o risco para a vida das pessoas é enorme. Pode pegar fogo. Né? Pode pegar fogo. Além disso, o custo da perda comercial, ela acaba voltando para a tarifa. Né? Então, todo mundo paga um pouco da conta pelas perdas. Né? E se você consegue reduzir isso no futuro vai voltando em benefício para todo mundo, né? Então, são projetos, né, que a gente faz, isso inclusive com inteligência artificial, né? Quem faz esse processo todo tudo análise de dados, é tudo feito com inteligência artificial e está trazendo uma assertividade muito grande. Então, são projetos que vão trazendo, né, muita coisa voltada para o social, né? Então, a gente trabalha isso. Então, esse é um pilar de garantia de receita. Claro que tem outros pilares, como, por exemplo, a gente tem um outro projeto que chama Smart Collection, que é muito legal. A gente tem apresentado esse em alguns cases, que a gente consegue já fazer uma hiperpersonalização do cliente do ponto de vista de pagamento de fatura. Então, Felipe, se você é um cara esquecido, né, você é um cara esquecido, mas não gosta de botar débito em conta, eu só preciso lembrar você. Eu não preciso fazer uma ação agressiva de cortar, né? Então, eu vou fazer uma ação com base no seu perfil, né? No que você é. Já eu sou lá o cara que não pago mesmo, então eu tenho que entrar com uma linha mais dura, mais rápida, porque senão esse cliente não vai pagar. Então essa hiperpersonalização, ela ajuda, inclusive no relacionamento nosso com o cliente. Porque o cliente que é o esquecido, por exemplo, ele gosta de ser lembrado. Manda uma mensagem, a comunicação, uma ligação. A gente faz
o que a gente antigamente, basicamente, ia lá e fazia assim, esse aqui eu corto, eu mando um reaviso, que a gente chama, e faz o corte. Hoje não. Hoje eu tenho uma régua de cobrança muito mais ampla, que eu posso mexer lá conforme o perfil do cliente vai se adaptando, e ela vai atualizando e vai fazendo eu ter essa hiperpersonalização da cobrança. Então eu trago um processo também que traz receita, obviamente, né, reduz custo para a companhia, porque às vezes eu estava gastando, sei lá, um SMS para você que não precisava. Você já é um usuário do meu WhatsApp, ou você tem um e-mail que você vê, que você responde a ele. Ou você sempre paga, né? Ou você sempre paga, que não precisa. Exatamente. Quem paga não precisa nem lembrar. Deixa ele lá. Eu não vou ficar incomodando o meu cliente. Né? E eu tenho um pilar, né, que a gente tem o pilar de transição energética, né, que esse é um pilar que a gente trabalha uma série de projetos como mobilidade elétrica, né? A gente temos projeto, por exemplo, como soluções energéticas, como a gente fez para o centro de lançamento de satélites de Alcântara, né? Então a gente tem um projeto em Alcântara que é muito legal, Alcântara, que fica lá no estado do Maranhão, né? A base aérea de Alcântara, em que hoje, quando ele for lançar um foguete para satélite, naquele momento ela funciona autônoma. Por quê? Porque a gente plantou uma solução de energia solar fotovoltaica com bateria e gestão. Então, naquele momento, que é o momento crítico, né, do lançamento, a estabilidade da energia... Desconecta do grid. Desconecta do grid, ele fica com energia estável para ele poder fazer o lançamento e não ter nenhuma intercorrência. Estamos fazendo agora um projeto parecido com esse para a base aérea de Anápolis. A base aérea de Anápolis é onde ficam os caças novos que o Brasil comprou, né, que adquiriu. Eles estão lá e a gente também está fazendo um projeto de ter uma solução. E aí eu falo, é uma solução energética, né? Eu estou resolvendo um problema, não é só o fornecimento de energia, mas é uma solução para uma situação de um cliente que tem uma necessidade crítica de fornecimento de energia. Ele não pode ter problemas, né? Então, por exemplo, onde tem lá em Anápolis, você tem todo o centro de monitoramento dos novos caças que o Brasil comprou, da Suécia, né? E esses caças são extremamente sofisticados, tem um centro de controle deles. Então, assim, um caça desse não pode estar voando e o centro de controle tem algum problema. Perder conexão. Então, a gente está com esse projeto avançado já lá em Anápolis também. Isso está dentro desse pilar de transição energética. E tudo isso são projetos realmente de inovação. Então, se você pegar lá o projeto de Alcântara, a gente fez parceria com a universidade nos ajudou a desenvolver. Existe um software que faz toda a governança dessa solução. Um software inovador que garante exatamente não ter transição e ter um controle da energia gerada super bacana na hora do lançamento do satélite, né? E tem um pilar que aí é o pilar daquilo que você falou, que é o pilar cliente, né? Então, assim, a gente vem trabalhando muito forte no processo de preparar a companhia para o grande desafio que o setor elétrico já vem enfrentando, né? Que é a abertura de mercado. Eu ia falar isso. Então, a gente tem trabalhado muito forte na parte de centralidade do cliente, e aí é por isso que um pouco que você olha a minha diretoria, eu falo desse cliente e inovação, porque para mim inovação ela tem que estar voltada para o cliente, né? Não adianta eu ter inovação por inovação. A inovação no final tem que trazer um benefício para o nosso cliente. Então, por isso que a gente está muito, muito junto. E eu tenho um grande programa de inovação para o cliente, né? Que a gente, não só de preparar a Equatorial para o futuro, mas também trazer inovação para a gente atender melhor o cliente, cada vez com mais eficiência e entendendo as particularidades de cada estado que a gente está, né? Então você vai dar o exemplo, o Piauí, 40% dos clientes são baixa renda. Eu tenho que ter uma solução diferenciada para ele. Nível de escolaridade, né? Quando você compara uma determinada região com outra, você vai ver que tem níveis de escolaridade diferentes. Nós temos 4 estados que são os piores IDHs do Brasil. Que é o Pará, Maranhão, Piauí e Alagoas, são os 4 IDHs mais baixos do Brasil. Então, a gente tem que ter um olhar
diferenciado para isso, né? Até pensar em formas inovadoras de como se pode trazer benefícios ou coisas diferentes para esse cliente. Né? Exatamente. A gente, por exemplo, a gente percebia que o nosso cliente tinha dificuldade de entender a conta de energia. E aí, como é que eu faço para melhorar isso? Então, nós discutimos muito isso, ouvindo o cliente, né? Qual a dificuldade que ele tem? Fazer uma coisa mais gráfica, uma coisa mais visual, que facilite o entendimento, né? Do que ter aquele monte de letrinha, né? Todo o nosso desenvolvimento que a gente está fazendo, toda uma transformação nos nossos canais digitais, eles estão 100% orientados para isso. Então, por exemplo, a gente está implantando uns totens novos. Todos eles foram desenvolvidos escutando o cliente, fazendo teste com o cliente, como ele se enxerga de uma maneira mais fácil dele interagir naquele totem. A nossa agência virtual, a gente mudou a comunicação, a fala com o cliente, né? Quando você, por exemplo, aluga um apartamento, você liga para a companhia de energia, você quer o quê, né? Você quer luz, não é? Só que a regulação, ela traz, e era o padrão de muitas empresas, assim, você quer uma ativação, reativação, ligação nova, porque tem cada um desses, do ponto de vista regulatório, é um tipo de ligação que você tem que fazer. Mas o cliente quer o quê? Energia. Quer energia, quer luz. Então a gente mudou isso, falou assim, o cliente fala o que ele quer. Eu, internamente, no sistema, com a tecnologia, vou entender que naquele caso, naquele apartamento, já tem uma ligação, é só religar. Não, esse outro caso aqui é uma reativação. Esse outro caso aqui é uma transferência de titularidade. Eu resolvo. Internamente, o sistema resolve. Mas, para isso, a gente tem que escutar o cliente. Então, esse pilar cliente é muito nesse sentido. No final, inovação é quase como se fosse empatia, mais do que tecnologia, né? Com certeza. Ainda mais quando você está nesses estados que são, de fato, menos favorecidos. E eu acho que traz uma oportunidade muito grande de aprender lá e transportar esse tipo de comunicação, de empatia para outros mais favorecidos, né? Isso é muito legal. E falando de empatia e tecnologia, você comentou rapidamente sobre um ICT, né? Um Instituto de Tecnologia que vocês têm. Conta pra gente, que você foi o criador daqui dos ICTs, né, que vocês têm aqui. Conta mais pra gente um pouquinho como é que vocês... por quê vocês têm, né, um ICT ou dois, na verdade. O que vocês fazem com isso e qual que é o impacto que isso traz, não só para a Equatorial, mas também para a sociedade como um todo? Felipe, isso é muito legal, porque isso coincidiu muito com a minha vinda para a Equatorial, né? Eu vim para a Equatorial exatamente para criar essa diretoria. Ela não existia, né? Exatamente para a gente trabalhar isso. E um dos desafios que a gente tinha era sair diria até que é um paradigma que tem nas empresas que têm que executar programas de P&D com recursos da ANEEL, por exemplo, que era aquela coisa de cumprir eu tenho que gastar esse recurso, né? Uhum. E eu vim, e uma das coisas que a gente queria era o seguinte: eu preciso fazer inovação dentro da companhia, eu preciso fazer transformação digital, e eu tenho uma fonte de recurso que eu preciso transformar ela em projetos, em inovação, né? E aí a gente começou a discutir e a gente foi estudando, obviamente, né? E a gente viu que tinha uma possibilidade de, ao criar o ICT, né, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia, um instituto sem fins lucrativos, e esse instituto, ele permitiria eu poder utilizar os recursos de P&D e desenvolver os projetos de inovação pelo próprio instituto. Então, nós criamos o instituto, né? Criamos, obviamente, o ambiente do instituto, que ele é fundamental. Eu acho que é aquela questão do símbolo, né, que a gente precisa passar do ponto de vista de cultura, quer dizer, passar o símbolo de inovação. Então nós criamos um ambiente lá em São Luís, assim, fantástico, é lindo, é um casarão histórico, né, São Luís, com aquele centro histórico. Teve um programa de governo de adote um casarão, e nós adotamos um casarão. Então é um casarão histórico em São Luís, mas que dentro ele é altamente tecnológico, preservando toda a história, né? Então, assim, ele é um ambiente super, super moderno do ponto de vista de tecnologia lá dentro. Como é que chama o ICT? Importante falar. O Equatorial Lab. A gente chama de Equatorial Lab.
Então nós montamos lá, ele é um hub, ele conecta com universidades, a gente tem programas de capacitação, a gente fez, por exemplo, esse ano o Capacitec, que é um programa de formação de jovens como desenvolvedores, né, como programadores. Desses jovens que a gente desenvolveu, acho que nós treinamos mais de 100, 3 já estão com a gente, já trabalhando, desenvolvendo vários projetos nossos, né, além de formar para todo o ecossistema lá de São Luís. E aí quando a gente foi para Porto Alegre, né, quando a gente assumiu a concessão de Porto Alegre, passou um tempo, a gente teve a oportunidade de conhecer o Instituto Caldeira, e aí nós montamos um braço também do ICT em Porto Alegre. Nós estamos lá dentro do Instituto Caldeira, então assim, está trabalhando, tem projetos que você tem uma pessoa de São Luís trabalhando junto com um colega em Porto Alegre e desenvolvendo um projeto para o grupo equatorial inteiro. E que tipo de projetos que caem lá, né? E por que você falou do dinheiro da ANEEL, né? Do PDI ANEEL. Quanto que hoje vocês têm que investir mais ou menos por ano pela regulação? Pela regulação é um percentual da receita operacional líquida, né? Hoje para 25 é alguma coisa como 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Em projetos de PDI. E esses dois CTs que executam Eles executam os principais projetos, né? Tem alguns projetos que a gente ainda às vezes faz cooperado com outras distribuidoras, Legal. que a própria ANEEL puxa alguns projetos, mas os nossos projetos, por exemplo, esse projeto que eu comentei, o GPS, que é a gestão de satélite, a gente também está agora com monitoramento, centro de monitoramento de ativos, né, que é usando tecnologia para monitorar dentro das nossas subestações, pontos de defeito, usando robô, usando drone. Tudo isso é feito, desenvolvido pelo instituto nosso, pelo Equatorial Lab. Então ele associa com startups, ele associa com universidades, né, e aí a gente desenvolve projetos. Então eu tenho um portfólio muito grande de projetos. A gente, ano passado, criamos um programa dentro da companhia chamado Agentes de Inovação, em que a gente montou uma plataforma e buscando ideias de todos os nossos funcionários. Nós temos hoje próprios 10 mil funcionários, 50 mil com terceiros. Então a gente abriu primeiro para os próprios, mas a gente quer expandir isso para toda a força de trabalho nossa. Primeiro movimento que foi no Maranhão, a gente teve mais de 100 ideias. Agora a gente já está segunda rodada, nós já estamos com quase 500 ideias. E aí a gente tem um programa, essas 500 ideias vão passar por um processo de pitch, vai ter um processo de defesa. A gente estimula as pessoas com as ideias, a trazer as ideias para a companhia, defender a ideia, e no final a gente vai subindo até ter a decisão final em que vamos transformar realmente em projetos. Aí, sei lá, os 5 melhores, né, a gente vai pegar aqueles projetos, né, obviamente o colaborador vai ser premiado, vai ser recompensado por isso, e a gente vai desenvolver aquele projeto, a gente vai botar para dentro do ICT para executar aquela ideia de inovação que foi apresentada pelos colaboradores. Então, o colaborador participa junto com o time do ICT no desenvolvimento? Vai participar, ele vai ser principalmente o sponsor do projeto, ele tem que estar lá, a ideia dele, ele vai estar acompanhando aquele projeto o tempo todo, vai estar... A defesa final, ela é feita, aí vai ser feita corporativamente, eu vou participar, outros diretores, né, das áreas que têm as ideias, para a gente, né, estimular e valorizar muito essa questão do empreendedorismo na companhia, né? Então, assim, está muito, muito, muito legal o movimento e assim, a vontade das pessoas de participar. Não, isso é muito legal. E além dessa parte que vocês olham para dentro, então, assim, se eu entendi bem, vocês têm toda uma estratégia de negócio, e essa estratégia tem alguns pilares. Para executar essa estratégia, você, né, criou o ICT, que na minha visão foi algo pioneiro, assim, vindo de uma corporação tradicional fazer. Achei sensacional. E se conecta também com os hubs para que essa conexão traga universidades, empreendedores, né, startups e o próprio time nesse programa interno que vocês têm. Mas eu vi que vocês também têm programas para capacitar empreendedores locais, né? Sim. Queria que você contasse um pouco também desse projeto. Esse é um outro lado, né? Como eu falei com vocês, a gente começou a nossa história no Maranhão, né?
Maranhão é um dos estados mais pobres do Brasil, né? Com baixo IDH, Pará também, Piauí, Alagoas. Então a gente sabe, e a gente ao acompanhar o desenvolvimento, por exemplo, do estado do Maranhão, a gente vê claramente como a energia ela é um fator de alavancar o crescimento econômico de um estado, né? Como isso melhora a qualidade de vida das pessoas, né? As pessoas que no passado estavam em lamparinas, né? Que hoje têm energia, né? Um estado como o Maranhão é universalizado. Então, assim, você tem uma mudança que você oferece a qualidade de vida para as pessoas, né? Então, isso é uma coisa muito forte dentro do Grupo Equatorial, porque a gente acompanhou isso, né? Por exemplo, a gente vai lá para a Ilha de Marajó, hoje você vê a transformação que é quando você chega com energia numa pequena casa. No dia seguinte já está chegando o cara lá vendendo geladeira, vendendo o ventilador, né? Porque ele não tinha nada disso, né? Então muda a vida das pessoas. E a gente, com esse olhar, a gente começou a ver, puxa vida, a gente pode fazer mais. Então a gente fazia, né? Ao longo do tempo, tinha os investimentos por lei de incentivo, a cultura, né, a educação, o esporte. A gente sempre foi um grande patrocinador disso, né? A gente talvez no Pará, no Maranhão e no Piauí, às vezes seja a empresa que mais investe em cultura, usando as leis de incentivo, né? A gente patrocina o Círio de Nazaré, o São João no Maranhão, né? Então, assim, a gente é o grande patrocinador desses eventos. Mas a gente sentia, né, e isso muito, né, puxado pelo nosso CEO, né, que ele sempre entendia que a gente cresceu, o grupo saiu de uma empresa, hoje é um grupo do tamanho que ele e que a gente forneceu energia, a gente melhorou a qualidade de vida das pessoas, mas a gente poderia oferecer mais, a gente podia ajudar a transformar mais ainda a vida de pessoas, né? Foi aí que surgiu o nosso Instituto Social, né? Então a gente também criou o Instituto Social, eu também cuido do Instituto Social na companhia, e o Instituto Social veio para a gente, aí a partir da criação dele, também aportar recursos da Equatorial, né? Não só via lei de incentivo, para que a gente pudesse começar a fazer investimentos, né? Principalmente para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com o empreendedorismo, né? Com o trabalho em cima de educação, né? Então a gente está com vários projetos, né? De empreendedorismo, educação, parcerias com grandes fundações, né, com grandes empresas, né, porque a gente queria acelerar muito. Então, nada melhor do que você atrair, né, essas empresas que já estão fazendo projetos sociais. Então, com isso, a gente começou realmente um projeto. Nós temos 2 anos do Instituto e estamos fazendo muita coisa, capacitando pessoas. Quantas pessoas capacitadas e impactadas, Felipe, assim, mais ou menos? Cara, eu acho que são milhares de pessoas já, muitos milhares de pessoas já que a gente já está atuando e ajudando, sabe? Legal. Mas e esse desafio, Maurício, nessa linha de traduzir um pouco dessa agenda de impacto para o negócio? Como é que é isso, assim? Porque, pelo que você falou, vocês têm muito apoio da alta liderança, né, do board, tudo para fazer. Mas como é que é? Porque isso não é tão fácil, né? Sabe o que acontece no final, Sofia? Isso para mim é o círculo virtuoso. Todo mundo ganha, né? Na hora que você pega, por exemplo, esse projeto de empreendedorismo, você forma microempreendedores, você capacita, você treina, você dá coach, você dá às vezes até o recurso para ele começar a desenvolver o negócio dele. Você está ajudando aquela comunidade, você está ajudando aquelas pessoas, vai ter uma melhoria de renda, melhora a renda, no final das contas vai ter mais, né? Vai consumir, vai ter recurso para não ficar inadimplente com a conta de energia, então todo mundo ganha, né? Tudo volta, tudo ganha, o ganho é para todos, né? Para a sociedade e também volta, porque a empresa de energia e distribuição, nós estamos em 100% das casas das pessoas. Essa é uma coisa assim que é uma diferença muito grande, porque a energia ela é universalizada, então todo mundo conhece a Equatorial no estado que você atua, todo mundo é cliente da Equatorial. Então isso faz uma diferença muito grande, então você pode alavancar muito isso e você ajudar muito
o desenvolvimento de todos, né, de toda a sociedade. Né? Então, por exemplo, quando a gente faz uma capacitação com formação de mão de obra para tecnologia, como a gente fez pelo Equatorial Lab. Eu estou formando mão de obra que eu estou aproveitando, o mercado aproveita, mas a gente está aproveitando, são vários que estão ficando com a gente, são talentos que a gente descobre na capacitação. Eu falei assim, vem para cá, já fica aqui com a gente, que a gente está precisando de gente para ajudar a fazer o desenvolvimento dos nossos projetos de inovação, então vem para cá que a gente vai crescer junto aqui, desenvolvendo muita coisa. E gente boa tá sempre em falta, né? Não importa quanto tem, tá sempre em falta. E me diz uma coisa, você falou muito de um dos pilares, né, de mudança da matriz energética. Que para a Equatorial é hoje o futuro da matriz energética ou da rede elétrica, né? E como que essas tecnologias que estão surgindo, né, por aí, hoje em dia, impactam esse futuro? Olha, a mudança é muito grande, Felipe. O que nós estamos vendo? Como era o sistema elétrico, né? Até poucos anos atrás. Você tinha geração lá na Itaipu, gerava energia, Belo Monte, a energia saía, ia para uma transmissora, chegava na cidade e distribuía. Era isso. Era o que a gente chamava de DNO, né? Uma empresa de distribuir rede, né? Eu sou operador de uma rede de distribuição. Com a energia de geração distribuída, né, que a gente chama, que é a geração fotovoltaica nas residências, o rooftop, a geração eólica mais próxima, geração renovável mais próxima, esse processo começa a mudar. A sua rede de distribuição, ela começa a ter fluxo de energia em todos os lados. Era uma via só, são duas vias e agora é muito mais capilar. Muito mais capilar, com muito mais elementos, né? O carro elétrico é um elemento que muda completamente. Antigamente, quando você chegava na sua casa, depois que você tomava você jantava, você tomava seu banho, você ia dormir e você apagava a luz da sua casa. Hoje você vai deixar sua casa conectada, carregando seu carro elétrico lá embaixo. Consumindo a energia que antigamente não era o pico. O pico, você tinha o pico ali na hora que todo mundo chega em casa, né? O momento de tomar o banho, assistir a novela. Depois, todo mundo desligava. Hoje não, seu carro fica ligado. Seu carro fica conectado na rede. Mesmo que você tenha uma fotovoltaica na sua casa, ela gerou de dia, mas ela vai ser consumida à noite. Então isso começa a mudar todo o perfil de consumo. Regiões que podem ter uma concentração de mobilidade elétrica, você começa a ter os eletropostos espalhados, né, com carregamento rápido. Então você começa a mudar toda a sua forma de operar. Então a gente deixa de ser vai cuidar de rede, vai começar a gerenciar serviço. Você vai ter que gerenciar serviço, você vai ter que gerenciar demanda, carga, o que aquele cliente quer. Então você começa a necessitar de uma infraestrutura tecnológica para essa rede, que é a construção das smart grids, que é o que nós estamos exatamente no momento de trabalho de migração para isso. Então, desde o sistema nosso, que a gente já trocou em 3 distribuidoras, que é o sistema que gerencia toda a rede de distribuição, que a gente já migrou de sistemas tradicionais para sistemas que faz exatamente a gestão, consegue fazer gestão de rede com geração distribuída, com bateria, né? Daqui a pouco vai estar bateria espalhada na cidade, dentro das casas. Isso mexe com todo o seu sistema, você precisa mudar isso. Então, a gente também tem um grande projeto que a gente toca, que a gente está modernizando toda a infraestrutura de sistemas para operar a rede de distribuição do futuro. Né? E aí vem IoT, vem medição inteligente, né? Já tem uma programação do Ministério que em 10 anos tem que levar para todo mundo ter a medição inteligente conectada. Isso vai permitir outros tipos de oferta de produto, né? Então você vai poder oferecer um produto, se você tem carro elétrico, você não tem carro elétrico, a Sofia não tem, de repente a oferta
de energia para você é diferente, eu posso estar ofertando um produto, um preço diferente, e quando abrir o mercado, vão vir as comercializadoras, vão vir, né, para oferecer soluções. Ainda tem abrir mercado e o cliente no final do dia vai poder escolher de quem que ele vai comprar, né? Mas indo nesse viés que você entrou, eu lembrei de um projeto antigo, de um cliente antigo nosso, que quando veio a pandemia e a gente teve lockdown, a gente não podia sair, eram só serviços essenciais e tal, eles tiveram um problema muito grande de conseguir cobrar as pessoas, porque eu não sei se ainda é assim, até uma pergunta genuína aqui, porque a pessoa vai lá, né, lê o relógio, emite a conta na hora, deixa lá na caixinha de correio e vai para a próxima. E não conseguiam mais fazer esse tipo de cobrança e gerou um baita no trabalho. Tanto que, não sei se vocês lembram, mas teve um tempo que a conta de energia ela vinha meio que igual por 3 meses, que eles faziam uma média e depois vinha um outro valor e aí fazia a correção ali conforme ia podendo ser coletado o valor, né? E a medição inteligente, obviamente, vem para resolver esse problema que é um problema quase que estruturante, né, do mercado de energia. Ele é ele é o futuro, né? Esse o Ministério, inclusive, porque isso vem desse processo da regulação do setor, né? Então, é um investimento muito alto, né? Quando você fala de migrar, no nosso caso são 14 milhões de consumidores, né? A gente tem uma parcela que já tem uma medição inteligente, né? A gente tem soluções também inovadoras para comunidades, né? Onde você tem isso remoto, né? Então, em comunidades, você tem o que a gente chama de SMC, que é o Sistema de Medição Centralizado, em que você tem uma caixa e os medidores estão lá dentro, são blindados, com conexão, com comunicação, e você só tem ali a conexão direta para a residência das pessoas. Então, ali você tem a medição remota, você consegue fazer o billing remotamente. Mas a grande maioria ainda no Brasil, a medição ainda é tradicional, do leiturista que vai na casa, faz a leitura e emite a fatura. E aí é um projeto, é um processo que tem que começar, né? Depende também de questões regulatórias, tem questões do investimento. Então essa é uma discussão que está tendo agora, inclusive no Ministério e na ANEEL, exatamente como fazer esse programa. O Brasil definiu que quer fazer esse programa, que é em 10 anos que todos os medidores sejam inteligentes, né? Ou seja, eles permitam mais de uma medição, né? Para você poder fazer uma tarifa horária, se você consumir de manhã vai ser um preço, à tarde outro, então isso vai ser possível no futuro, mas para isso você tem que ter toda a infraestrutura para chegar lá, né? E você tem medição em rural, você tem tudo quanto é lugar, então você tem que ter um projeto muito grande para a gente poder alcançar isso. Vai ser a universalização da medição, né? Vai ser um desafio muito grande. E eu achei interessante porque você trouxe todas essas tendências, tanto da parte de tecnologia, quanto a mudança que vai ser para serviço, para o modelo de negócio mesmo das empresas. Como que vocês estão endereçando especificamente novos modelos de negócio? Isso é algo que está no radar? Vocês já estão fazendo? O que está saindo dos projetos de PDI, enfim? Esse é o tempo todo a gente está olhando, né? Assim, primeiro a gente está olhando as mudanças que vêm. Claro que tem muitas mudanças que dependem de regulamentação, então às vezes você é obrigado a experimentar, aprender como é que funciona uma determinada solução, mas vai depender muito do que o regulador permite. Por exemplo, peer-to-peer, né? Por exemplo, venda de energia, sei lá, eu permiti que uma pessoa que tem uma casa que tem fotovoltaica vender a energia excedente para o seu vizinho, por exemplo. Isso vai ser possível, vai ser permitido? Eu posso ter uma grande plataforma que poderia fazer essa intermediação? Então, são coisas que, por exemplo, ao longo dos projetos nossos, teve uma época que o pessoal me trouxe um projeto. Tem um projeto aqui para a gente montar isso usando blockchain. Aí eu falei assim, a gente não sabe nem se isso a gente vai poder usar. Mas vamos experimentar, vamos fazer o projeto, no mínimo a gente
o nosso time conhece a tecnologia, aprende com ela, né? Guarda esse conhecimento, e se lá na frente for o caminho, por exemplo, o blockchain pode ser uma solução para essa questão da comercialização de energia, né? Dentro de, por exemplo, analisar um grande portal, um grande marketplace de energia. A gente não sabe na hora que vier a abertura de mercado quantos players vão vir para comercializar energia, né? Então o cliente, o consumidor vai ficar muito inseguro para onde que ele vai, confuso, né? Então eu vejo que tem muitas oportunidades e a gente está olhando tudo isso, né? A gente tem um grande projeto dentro da companhia, que é o Grupo Equatorial, como ele vai se posicionar na abertura do mercado em função da regra. Eu vou, de fato, entrar, não vou entrar, qual que vai ser a nossa decisão estratégica com relação a essa abertura de mercado, né? Porque existem vários cenários. Você pode ser um cenário que você quer ser um distribuidor de energia e você vai operar a rede de distribuição, né? Ou cenário que você quer continuar e comercializando energia. Então, são vários cenários, né, como grupo. Além disso, a gente tem também a entrada de outros negócios, né, como saneamento. Então, também é um segmento diferente que a gente vai experimentando, né? Ainda, mesmo no Amapá, a gente tem algumas sinergias, né, de operação, mas tecnologicamente ainda são coisas muito diferentes, né? Mas tem muita sinergia. Um atendimento, a gente faz um atendimento numa agência única, né? Então são coisas que a gente consegue avançar pela sinergia desses negócios. E Maurício, a gente estava falando mais cedo antes de entrar aqui no podcast sobre a situação atual de energia no Brasil, né? Que a gente tem um excedente de energia e você tem que fazer toda uma gestão de que não pode colocar energia no grid, porque, enfim, senão toma multa, tem questões regulatórias e tal. E a gente comentou também aqui sobre outros tipos de negócio que vocês estão avaliando, né? De ter, por exemplo, data centers e outras iniciativas perto da geração eólica, por exemplo, né? Conta um pouco mais sobre isso e dessas oportunidades, mas também conta sobre os bastidores, né? Sobre as dificuldades também desses potenciais modelos de negócio. O que a gente olha, né? Hoje você está com um processo, né, de corte de geração, então a maioria das usinas de geração não podem gerar toda a sua plena capacidade. Então, a gente começa a estudar, né, mecanismos de você poder aproveitar essa geração. Então, com a explosão da IA, né, com a explosão de criptomoedas, com todo esse ambiente de demandas, né, por data center, o data center é uma opção, é um consumidor alto de energia, né, ele consome muita energia, o ideal é que ele consuma energia renovável, né? Então você ter isso, né, próximo de uma geração de energia nossa é muito interessante, né? Então a gente tem conseguido, está estudando muito forte isso, já está tendo algumas conversas para a gente poder conseguir ver se é factível o desenvolvimento disso. Agora, tem dificuldades, né? A própria questão da comunicação, né? Muitas vezes você está com a geração numa área isolada, e aí tem que chegar com a comunicação. Tem que chegar a internet. Tem que chegar a internet, banda larga, num local que eventualmente você não tem isso. Às vezes você tem você tem, obviamente, conexão de internet, mas não com uma banda para para operar um data center. Você tem escala industrial. Você tem para operar a sua geração, né, para você buscar os seus dados de IoT e levar para o centro de operações, né? Basicamente é isso que você precisa ter lá. Né? Muitas vezes até uma solução de satélite a gente resolve para você operar o sistema sistemas da operação, né? Os OT da vida. E do outro lado, né, para uma operação dessa, você vai ter que ter uma infraestrutura de telecomunicações, dependendo do data center que você puder ter lá numa região dessa. Sim. E por que é pedido para estancar a geração de energia? O que acontece se você mandar energia para o grid? É porque hoje você está com excesso, né? Excesso de geração localizada, então não tem como essa energia... A energia
você não armazena energia, né? Energia elétrica você não armazena. Então você tem que gerar aquilo que você está consumindo instantaneamente. Então, hoje se o consumo, como tem muita geração, muitos projetos eólicos foram desenvolvidos, hoje você tem uma geração alta que, né, aí ela não está podendo, não está conseguindo escoar no sistema e precisa de ajustes nos sistemas para isso. Legal. Muito legal. Maurício, já caminhando aqui para o fim, mas tem uma coisa que você falou no meio e está martelando na minha cabeça aqui, que foi quando você trouxe que vocês estão em 100% das casas, né? E isso é de um potencial enorme também, né? E aí eu fiquei pensando, o que vocês estão fazendo para estar mais próximo desse cliente, inclusive trazendo uma carteira de benefícios ou repensando um pouco como que vocês podem gerar valor para esse cliente também em diferentes formas, parcerias. Você pode contar para a gente um pouco como é que vocês têm atuado nisso? A gente, um daqueles pilares que eu comentei de você de cliente, né? Nós temos um programa que chama Equatorial One, que é exatamente para a gente pensar um cliente, uma equatorial, né? Porque no final nós somos várias empresas, né? E a gente tenta trabalhar para ofertar produtos e soluções que agreguem valor para aquela comunidade. Então, por exemplo, tem uma parcela da população que ela não tem acesso a um seguro, né, de residência, para uma residência de baixa renda, por exemplo. A gente desenvolveu com parcerias com seguradoras um produto, né, barato, de custo barato, que caibe no bolso do consumidor, e a gente, então, oferece esse produto para o nosso cliente, né? Então, são produtos que, por exemplo, durante a pandemia, foram, assim, extremamente úteis para pessoas que tiveram perda de familiares, que, por exemplo, tem um produto que é um auxílio funerário, né? Que para a população de baixa renda é muito complicado quando você tem uma perda de um ente querido da sua família e você não tem o recurso para dar, né, um funeral digno, né? E você ter isso, você ofertar isso para o nosso cliente, facilita, né? É um diferencial que a gente está levando para ele. E ele, primeiro, ele aumenta, né, a relação com a gente e, ao mesmo tempo, ele também vê que é um produto que agrega valor para ele. Então, isso é muito rico e aí a gente vai trabalhando nesse cenário. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem quase que 10% da nossa base de clientes que tem um produto, né, de adicional além da energia. Não né? energia e não, Não energia saneamento. e não saneamento, né? Então, ele tem um seguro, ele tem uma assistência médica, ou ele tem um pet, a gente tem até, dependendo da camada, a gente tem um produto pet que a turma vende, né? Que a gente vende um produto de pet, né? Então, assim, a gente começou muito forte na classe C e D, porque a gente via que era a classe que precisava, que não tinha esse acesso a isso, né? E a gente é um canal, porque a gente está em 100% das casas. Eu estou todo mês na casa da pessoa. Então, eu imagino o seguinte, uma pessoa, ela paga todo mês a conta de energia, né? Se você for chegar lá e vai ter que contratar um seguro, como é que ela vai pagar esse seguro? Se ela vier para um canal normal. E muitas vezes o canal normal não vai oferecer para aquela pessoa, né? Porque não conhece a pessoa, não conhece o crédito da pessoa. A gente conhece. Então a gente pode oferecer, a gente vai estar todo mês na casa da pessoa e a gente pode, inclusive, fazer a cobrança dentro da própria conta de energia. Então isso tudo facilita a vida do cliente. E ele passou a ter um acesso, né, a um produto que ele não teria acesso na vida normal dele. Jamais alguém chegaria e ofereceria para ele, no interior, sei lá, do Piauí, do Pará, do Maranhão, um seguro que é importante para a vida dele, né? Que é a proteção do patrimônio dele, a proteção da casa dele, por exemplo. Estamos Muito legal. falando. E, Maurício, última perguntinha para a gente finalizar. Qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua carreira que impactou, enfim, teve um impacto ou um risco muito alto? E quais foram os aprendizados dessas decisões aí? Eu acho que assim, o maior desafio que a gente fez foi exatamente a criação dos institutos.
Porque você está dentro de uma empresa, uma organização tradicional, né? E você traz uma ideia, né, de um instituto sem fins lucrativos que vai alavancar a inovação e a transformação digital, né? E dentro de um processo histórico em que P&D era visto não como entrega de valor para as empresas, mas simplesmente uma execução de uma obrigação. Então a gente tem que criar um instituto, né? Vender essa ideia, né? E trazer de fato resultado. Porque no final do dia a gente tem que entregar resultado, eu tenho que entregar inovação, eu tenho que entregar transformação digital. Então o ICT não veio para ficar, né? Como muita gente diz, tá ali só para fazer bonito, né? Ter a sala diferente. Não, ele realmente tem que entregar resultado, né? É claro que inovação a gente vai errar, vai experimentar, vai acertar, isso faz parte. Mas ao final do dia a gente quer que aquilo transforme em resultado. Então essa da venda, né, dessa ideia e você botar recurso, você montar a empresa, vai gerar, tem que fazer contabilidade, tem que fazer tudo, né? Você tem toda uma movimentação dentro do grupo e fazer aquilo começar a trazer resultado. Então teve um período ali até a gente, né, a gente até criou um selinho, né, quando a gente apresentava um projeto, isso aqui é um projeto da Equatorial Lab, que é exatamente para você lembrar, né, que aquilo estava sendo feito pelo Lab e que não era um projeto normal da companhia, né? E uma outra coisa que a gente fez muito forte, né, que é conquistar as áreas de negócio da companhia, né? Então eu vi uma vez uma frase assim: a melhor forma de você fazer inovação é você convencer que a inovação é importante na empresa, é você ajudar, mostrar para as outras áreas que a inovação vai ajudar ele a bater a meta dele. Né? Então, assim, por exemplo, o GPS de combate a perdas. Hoje, o diretor de perdas do grupo é o maior parceiro que a gente tem. E o que a gente propõe de inovação, ele topa e vamos embora, vamos juntos. Por quê? Porque a gente ajudou ele a já trouxe resultado. Já trouxe resultado. Tem resultado para ele, na meta dele, que ele tem que entregar para o grupo Equatorial. Então isso, você vai conquistando essas pessoas. Então o Lab fez muito isso, esse foi um desafio. E o Instituto Social, né? Apesar do Instituto Social ter um grande patrocínio do nosso CEO, né, que ele queria realmente fazer isso, mas também é um projeto desafiador, é um projeto de... A gente botou recurso e você tem que mostrar que a gente realmente está transformando a vida de pessoas. Então a gente tem todo um acompanhamento, uma gestão para a gente ter certeza que o que a gente está fazendo, os projetos que a gente está fazendo, está trazendo resultado. Porque o Augusto falou assim, eu dou dinheiro, mas eu quero ajudar, eu quero realmente que as pessoas tenham as suas vidas transformadas pela Equatorial. Não é, o discurso dele não é discurso, ele não está preocupado em marketing, em nada disso. Ele quer de fato que ele está botando recurso para transformar a vida. Então, a gente também tem que entregar um resultado desse, então, assim, são dois projetos que eu entendo que são fora da tradição de uma companhia, né, tradicional, como é a visão financeira, como a visão financeira de resultado, né, de pilares muito fortes nesse sentido, mas que hoje a companhia abraçou e é comum as equipes lá, porque a gente tem o nosso corporativo, uma boa parte dele fica em São Luís, né, que é onde que a gente começou. Eles vão para o Equatorial Lab para fazer as reuniões de resultado, eles querem ir para lá, fazer lá, porque entende que ali é um ambiente bacana de fazer uma reunião, para trocar ideias, aí chamam o nosso time para fazer uma sessão de ideação, seja lá do que for, para eles verem assim, como é que eu vou fazer? Então eles fazem o planejamento, muitas vezes das áreas, lá dentro do Lab. Legal. Né? Isso é muito legal. Quero fazer um desafio, uma proposta aqui para o Maurício antes de você fechar. Vai lá. Posso fazer uma proposta para você? Vai lá. Eu quero saber como que a The Bakery pode ajudar a Equatorial a entregar mais impacto no Instituto Social, seja porque empreendedorismo é o que a gente faz aqui no fim do dia, né? Uhum. Inovação, empreendedorismo, tudo isso dentro de grandes empresas, mas não deixa de ser. E como que a gente pode compartilhar isso com o Instituto Social de vocês lá em São Luís. Vai ser uma honra se a gente puder arrumar alguma maneira de
a aumentar Felipe, esse impacto? Um dos nossos... Isso aí é uma coisa assim que eu fui muito tempo área de negócio e tal, e uma coisa que para mim é fundamental e fez parte desse processo de inovação. Quando você falou em inovação aberta, né, para mim é uma coisa que é natural. Eu acho que a gente tem que estar conversando com todo mundo, ouvindo as ideias. Então, nós, tanto no Instituto quanto no ICT, nós somos muito abertos a buscar ideias que vêm e falam assim, cara, isso aqui eu vou alavancar. Nós estamos conversando com vocês de algumas ideias interessantes, né, de ajudar produtos do ICT virar, por exemplo, negócio, virar produto negócio, né? E o Instituto Social, ele tem um projeto que a gente criou e que vai ser permanente, né? Então, assim, tem muito potencial. O empreendedorismo é um dos pilares do Instituto nosso. Então, a gente fala lá, puxa vida, como é que a gente estava outro dia discutindo, como é que a gente garante que eu fui lá, peguei aquela empreendedora, né, que a gente tem um programa muito voltado para as mulheres, né, empreendedoras, eu vou lá, dou um seed para ela começar o projeto, ou dou coach. Como é que eu vou depois acompanhar isso? Ter certeza de que ela voltou. Então tem ideias que vêm lá dentro, puxa vida, se eu fizesse isso, mas ela tivesse que lá na frente de alguma forma retornar para que eu pudesse investir numa outra pessoa. Então assim, tem muitas ideias e como a gente é muito recente, tem muita coisa que a gente tem que aprimorar. E eu acho que a The Bakery tem muito a agregar, trazer ideias, trazer conceitos, conhecer lá um pouco mais profundidade, né? Que eu falei superficial, mas conversar com o time que conhece mesmo, que é o meu time, não sou eu, né? Eu sou só o grande provocador já, eu brinco, o pessoal fala que eu faço o parquinho de diversões, né? Que eu chego com as ideias e vou provocando a turma para fazer, mas assim, tem muita coisa que eu acho que vocês, desde a primeira conversa que eu tive com você, eu falei assim, gente, eu acho que tem muita coisa, né, que... Legal. Não, mas fica a porta aberta mesmo, e o intuito, de fato, de ajudar a comunidade, porque recentemente eu conheci uma ONG que chama Amigos do Bem, que está lá no Maranhão também. Fiz a doação de uma casa lá, são 120 casas que vão ser construídas, aí o pessoal fez um evento aqui em São Paulo, acabaram sendo doadas ali 60 casas, 60 e poucas casas. Eu fui uma das pessoas que doou. E eu tô marcando de uma ida no Maranhão lá, mas é no sertão do Maranhão, para ir lá conhecer. E aí vamos casar uma ida. Vamos casar. Lá em São Luís. Vai ser legal. Pra gente conhecer também o projeto de vocês, pra gente entender como não só o Felipe ajuda, ou a Sofia ajuda, mas institucionalmente a The Bakery consegue aumentar esse impacto, porque eu particularmente acredito que projetos bons, né, de impacto social, empreendedorismo, empregabilidade e assim por diante, e educação, tem que ser suportados por mais gente, né? Tem que ser projetos bons, têm que ser vistos com outros olhos, né? Ao invés de começar do zero. Com certeza, Felipe. É muita... Eu acho que é unir forças, né? Isso aí. Unir forças, porque é a forma que a gente tem de ajudar a transformar o país, né? Ajudar a transformar o Brasil. Então, quando você vai ter a oportunidade, não sei se você conhece o Maranhão, mas assim, quando você tiver a oportunidade de ir lá, né, e ver a transformação que aquela casa vai fazer na vida das pessoas, você vê como, né, se todos nós, né, fizermos um pouco, né, eu acho que nós, a Equatorial como organização, né, ela tem obrigação, a gente costuma dizer lá dentro, assim, é nossa obrigação. A gente, além de fornecer energia com qualidade, a gente está ajudando o desenvolvimento econômico, mas a gente tem que fazer mais, a gente tem que garantir que aqueles 100% da população, que são nossos clientes, né, possam desenvolver, possam melhorar de vida. Então, acho que isso é a companhia, a Equatorial está de portas abertas para a gente conversar, para a gente discutir, fazer projeto em conjunto, porque o social é muito isso, a gente está trabalhando com parcerias. A gente não faz o projeto nosso, a gente vai buscar um parceiro, o que você tem de conhecimento. A gente fez com o CDI, a gente fez com, né, Recode, Fundação Roberto Marinho, tem uma série de projetos, o próprio Unicef está muito junto com a gente também.
exatamente para a gente desenvolver projetos, né, que possam acelerar, né? Já aproveitar pessoas legal. que já têm projetos, já têm, né, já sabem fazer. A gente está aprendendo a fazer, a gente não sabe fazer, a gente está aprendendo. Então, se unir com quem sabe fazer é acelerador, né? Maurício, super obrigada. Eu que agradeço. Foi uma honra ter você aqui. Parabéns aí pela jornada, pelo tudo que vocês estão fazendo na Equatorial. Eu acho que não só da inovação, mas essa coisa do impacto social que foi muito forte aqui pra gente, né? Então, super obrigada. Esse foi mais um Bastidores da Inovação e até a próxima. Até a próxima, turma. Obrigado, Maurício. Obrigado a vocês.